A máxima liberdade e nobreza consistem em demonstrar-se ser serva de Cristo. Santa Águeda. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Estou aqui com vocês para meditarmos o Evangelho de hoje, 5 de fevereiro de 2025. Mas antes te convido a se inscrever no nosso canal, a assinar o sininho das notificações, acompanhar aí nossas postagens e juntos crescermos na fé e no amor a Deus, na pertença à Santa Igreja Católica. Amado irmão e amada irmã, é com muita alegria, num dia como hoje, dedicado a Santa Águeda, que nós precisamos renovar a nossa fé, renovar a nossa confiança, assim como ela, né, para defender a castidade, para defender a fé, para defender o amor por Cristo. Ela foi capaz de viver grandes tormentos até o fim da vida. Nós também temos esse convite especial na nossa vida. Então vamos meditar este evangelho de hoje, um evangelho riquíssimo, onde nós somos convidados a sermos missionários do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo do 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como um testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós partilhemos esta palavra, palavra de vida, palavra de perseverança, de fortalecimento da nossa fé. Nós vivemos em um tempo bastante difícil, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista psicológico. Inúmeras pessoas, um número absurdamente grande de pessoas com depressão, de pessoas com transtornos, de pessoas desanimadas da vida, descrentes, pessoas distantes da fé, e enfim. No Evangelho de hoje, Jesus nos pede confiança. Ele chamou os 12 que ele escolheu e recomendou, né, que fossem até as pessoas que visitassem e que não levassem a não ser um cajado. Gente, isso é muito importante. Nós não nos damos mais conta do significado de muitos objetos. Nós não nos damos mais conta da grandeza de uma missão confiada a nós pelo batismo. Pelo batismo somos sacerdotes, profetas e reis. E nós nem sequer nos damos a oportunidade de estudar o valor do próprio batismo que nós recebemos. Para nós é muito mais fácil, é muito mais cômodo simplesmente ir negando certas coisas, porque vai ser mais fácil. Às vezes eu questiono, por onde eu passo, muitas pessoas dizem que não conseguem ler na igreja, não aprende a cantar, não consegue ajudar, tem medo de fazer parte de uma pastoral, porque é muito compromisso. Certa vez eu estava em um encontro, e nesse encontro tinha muitas pessoas formadas, em diversas áreas, de vários cursos diferentes.
Eu fiz esse questionamento. Minha gente, quantos anos você teve de sala de aula? Quanto estudo você já tem? Quanta experiência de aprender, de ensinar, você já acumulou na sua vida? E quando o assunto é ajudar na igreja, é falar do amor e da palavra de Deus, você sempre se coloca na retaguarda. Eu não sei, eu não posso, não vão gostar. Graças ao bom Deus, ele tem despertado líderes. E não só líderes, mas líderes cristãos. Esta é a realidade. Ainda são muito poucos, mas Deus, em sua generosidade, tem despertado um pequeno grupo de pessoas corajosas. Ano passado eu participei, né, de 4 encontros promovidos por um grupo de pessoas, de empresárias cristãs, né, membros do C12, com apoio de outras empresas também, membros do C12, né, que apoiaram e mandaram suas lideranças de suas empresas participar dessa formação de lideranças cristãs. Eu sou tão grato ao Senhor por ter participado desses momentos, tão grato. Formando líderes cristãos. Nós precisamos despertar para isso. Hoje a internet é assim, um campo muito vasto, com muitos tipos de conhecimentos, com tantas oportunidades lançadas. Minha gente, mas cuidado, muito cuidado, porque poucas dessas coisas são cristãs. E muito que se dizem cristãos, você como já tem um bom conhecimento da Bíblia, da igreja, da doutrina, você observa que é muito assim ralo o conhecimento desses líderes. São poucos. Então procurem pessoas de referência, pessoas de conhecimento verdadeiro sobre a doutrina, sobre a fé católica. A gente não pode, né, em determinados momentos, falar muitas coisas que as pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir. Mas tem muitos líderes hoje fluentes né, no campo da internet, mas são pessoas que já está certo. Quando vier a grande tribulação, facilmente vão ceder para o mundo. E isso não é só um achar. Isso foi visto por revelação. Foi visto por muitas pessoas consagradas, por santos. Mas também Deus revelou algumas dessas coisas a nós. E nós precisamos nos preparar bem. Percorremos só este evangelho aqui, o que Jesus diz. Após a recomendação, Jesus mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Gente, é humildade. É humildade. O que a gente vê pessoas, missionários, religiosos, sacerdotes, seminaristas, vivendo uma vaidade muito exagerada, além do permitido. É necessário que cuidemos do nosso corpo. É necessário que andemos limpos, bem vestidos, organizados. Mas Jesus está dizendo aqui, não precisa exagero, o suficiente. E Jesus disse ainda, quando entrarem numa casa, ficai ali até a vossa partida. Isso é uma dificuldade, meus irmãos. Isso é uma dificuldade. Porque as pessoas, elas querem ser bem vistas. Os nossos missionários, a grande maioria, querem ser bem vistos. Eles não têm mais paciência. E eu tomei um susto tão grande, literalmente um susto, quando eu estava vendo uma reportagem, depois eu fui conferir no Portal da Transparência, no estado da Bahia, um sacerdote que foi fazer um show e cobrou R$ 900 mil de cachê. Gente, pelo amor de Deus, dinheiro público de uma cidade.
que não era uma cidade grande. R$ 900.000 de cachê para fazer um show de 1 hora e 20 minutos. Não parece ser normal. Não parece ser normal. Nós precisamos fazer reparação. Esses 12 que Jesus enviou são 12 que ele escolheu. São os apóstolos. Os nossos bispos de hoje são os sucessores dos apóstolos. E nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos também ter conhecimento para que, ao ensinar as pessoas, sobretudo os nossos filhos, que nós temos por obrigação levá-los para o céu, nós precisamos falar com coerência, com propriedade e com convicção dos verdadeiros valores e virtudes cristãs. Do contrário, nós estamos lançando na mente dos nossos filhos coisas que não servem e que vai estragar a sua mente, vai atrapalhar a sua salvação. Amado irmão, amada irmã, sejamos sérios em educar os nossos, em orientar aqueles que Deus confiou. Saber dizer um sim na hora certa, do jeito certo, e também saber dizer o não no momento apropriado. Porque isso a gente vai ser cobrado. Quando precisamos dizer um sim e para agradar dizer o não, nós seremos cobrados. E é uma cobrança severa. Levamos isso muito a sério. E Jesus continuou: se em algum lugar não vos receberem, não vos quiserem escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés. Olhe a seriedade disso, como um testemunho contra eles. Olha a seriedade desta palavra de Jesus. Muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, de muito tempo, membro de pastoral, membro de movimento, mas colocam o tempo todo Jesus contra a parede. Tempo atrás eu conversando com um amigo meu, e ele dizia com muita eloquência, por que Deus não aceitou o sacrifício dos dois, de Caim e de Abel, colocando Deus contra a parede. E eu conversando com ele, tentando explicar a diferença que estava no coração de um e no coração de outro. Como cada um fez a sua oferta. Qual a intenção do coração? O que um pensava do outro? Quando a gente reza a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como as pessoas estão enganadas, estão distantes da verdade, do reino, da palavra. E nós precisamos fazer esta mudança de mentalidade. Esse foi um pedido que Cristo fez aos apóstolos. Falai do reino de Deus, curem as pessoas. Faça com que elas se convertam, pregue o evangelho. E essa conversão, esta metanoia, esta mudança de mentalidade, nós precisamos ser testemunho e provocar esta conversão das pessoas. Pela força do nosso batismo, pela grandeza do evangelho confiado a nós. Nós precisamos ajudar as pessoas a verem o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. E Jesus também recomendou que expulsassem os demônios e curassem as pessoas que precisam de ajuda, sobretudo ajuda espiritual. Sobretudo ajuda espiritual. Enfim, amado irmão, amada irmã, que o Senhor nos abençoe, nos proteja. Espírito Santo Paráclito, dá-nos a tua bênção, infundi em nós os teus 7 dons, para que sejamos verdadeiramente missionários, dispostos a levar a palavra de Deus, assim como Santa Águeda, livres para amar, livres para servir e dispostos, se for até preciso,
sofrer e dar a vida pelo reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima, Santa Águeda, rogai por nós.